Depois de 3 anos, o Banco Central cortou 0,5 ponto e a taxa Selic caiu para 13,25%. É o primeiro corte desde agosto de 2020 dessa taxa básica de juros. Agora, o que isso quer dizer e como isso impacta a sua vida? Essa é uma pergunta para a Super Cristina Ottaviano, que traduz essas informações econômicas para todos nós. Bom dia, Cris! Oi, Neila, bom dia para você, bom dia para quem está com a gente aqui no DF no Ar. Eu posso dizer que, apesar de serem muitos números e muitos nomes complicados, isso interfere muito na vida de cada um de nós. É importante dizer que essa história dessa taxa de juros interfere no que a gente chama de política monetária. Quando o dinheiro tem que ser controlado de alguma maneira para se controlar também a inflação, o governo usa a taxa de juro como um instrumento para isso. Como assim, né? A taxa de juro eu vou chamar como o preço do dinheiro. Significa dizer que quando a gente está com uma inflação muito alta e o dinheiro está valendo pouco, quando tem muita mercadoria na prateleira, ela vale pouco, né? Tem muito ali sobrando, então ninguém quer, o valor cai. É o que acontece quando a gente tem muito dinheiro na praça e o dinheiro está valendo menos, que é o que a gente chama de inflação. E aí você precisa de tirar esse dinheiro da praça, você aumenta o preço desse dinheiro, que é a taxa de juros. Ou seja, uma pessoa vai financiar um carro e a parcela fica mais alta, porque o juro está mais caro. Então ela deixa de financiar esse carro. Quando ela deixa de consumir, o dinheiro deixa de circular. E é assim que o governo acaba, de alguma maneira, controlando a inflação, explicando de uma maneira mais simples. Mas a gente vem com uma inflação que está decrescente nesse momento, e o Banco Central, que tem essa política monetária através de um comitê que se chama Copom, achou por bem, neste momento, interferir em meio ponto nessa taxa básica de juros chamada Selic, que é um parâmetro, uma régua para todos os outros tipos de financiamentos que a gente tem. Então, se, por exemplo, agora você for parcelar uma geladeira em uma loja dessas de varejo, pode ser que o financiamento dessa geladeira ou a parcela dessa geladeira caia um pouquinho, porque a taxa de juros que vai ser cobrada nesse empréstimo dessa geladeira vai cair um pouquinho também. E com isso, a gente tem aí uma mostra por parte do Banco Central que a gente tem um momento em que a economia começa a se mostrar um pouco mais saudável, e por isso a gente tem aí uma volta na curva relacionada à inflação. Há também uma medida importante que o Banco Central fica olhando, porque quando a taxa de juros está alta demais e as pessoas vão deixando de consumir, a economia vai encolhendo, né? Os empresários não aguentam, porque as pessoas não estão consumindo. Então é essa balança que o Banco Central fica controlando, e esse é um ponto de atenção também. Não segurar a taxa de juros alta por muito tempo para controlar a inflação, a ponto de que você começa a quebrar a indústria, começa a quebrar os empresários, e é por isso que existe esse comitê que faz análises técnicas em cima de números para tomar esse tipo de decisão. O que eu posso dizer, viu, Neila, é que quem está pensando em fazer um financiamento de carro, ou quem está pensando em financiar um imóvel, por exemplo, que são esses financiamentos mais longos, esse já é um momento de você começar a se organizar e perceber aí realmente como que vão acontecer as próximas reuniões do Copom, e se essa queda da taxa de juros é algo perene, se esse dinheiro vai começar a ficar um pouco mais barato. E isso é um movimento interessante para quem consome, para quem compra de tudo, observar. É um movimento importante também para o empresário começar a repensar a questão dos investimentos. Se está mais barato para ele tirar empréstimos para fazer novos investimentos, talvez essa seja uma hora de olhar para o horizonte e considerar começar a fazer esses investimentos, que incluem, por exemplo, contratação de pessoas. Então essa também pode ser uma hora em que vão começar a aparecer mais vagas de emprego. Você que está aí, por exemplo, pensando em se capacitar, já fique de olho, ligue suas antenas, que pode começar a haver um movimento desse aí no mercado. Economia não é ciência exata, né? Economia é uma ciência humana e depende muito do comportamento das pessoas. E isso que a gente está contando aqui são sinais. Então a gente está falando aqui, trocando essa figurinha a respeito dos sinais que a gente está vendo à frente, com um movimento de redução de meio ponto percentual na taxa básica de juros. É uma economês, mas que na prática acaba impactando na vida da gente, e bastante. Tá certo, obrigada. A gente nem sempre compra as coisas à vista, a gente parcela, então isso faz diferença sim na nossa vida.